Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Se existe alguém aqui de primeira vez, saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Amém? Hoje nós vamos falar de um tema bem específico, tá? Nós fazemos o devocional durante a manhã, mas o Senhor Deus de Israel me deu um direcionamento aqui de falar sobre intercessão. Amém? Então nós vamos ter aqui, acredito que a primeira aula, porque senão vai ficar muito extenso, amém? Então nós vamos ter uma primeira abordagem aqui do tema de intercessão, então eu convido você a participar conosco, amém? Boa noite, Adriana, boa noite, Theo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja bem-vinda, Zenaide, glória a Deus, aleluia. Bom, antes de mais nada, amém? Vamos orar, consagrar essa live ao Senhor, declarar que só o Senhor é Deus e que Ele que tem pleno domínio e controle. Boa noite, Betinha. E que Ele faça tudo conforme a vontade dEle, amém? Do jeito que Ele quiser, que Ele me use aqui da forma como Ele quiser, amém? Glória a Deus, vamos orar? Boa noite, Valquíria, boa noite, Verônica. Vamos orar. Boa noite, Daniela, a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos orar para a gente consagrar essa live ao Senhor. Pai, é pela autoridade que há no Teu santo nome, Jesus, que eu apresento, Senhor, em nome de Jesus, essa live diante do Teu altar, Cordeiro de Deus. E eu declaro, Pai amado, Pai querido, que a partir de agora, o Senhor é quem tem pleno domínio e controle, Senhor, sobre esta live. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que toda intervenção, Senhor, demoníaca cai por terra. Eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus, tudo aquilo que estava preparado nas regiões celestiais para paralisar, Senhor, o conhecimento dos Teus filhos começa a ser anulado agora. Eu declaro que o Senhor sela, papai, em nome de Jesus, os 5 elementos. Eu peço que o Senhor cele, papai, em nome de Jesus, as conexões de internet de cada um dos meus irmãos, assim como a minha. Eu peço que o Senhor também guarde, Pai, em nome de Jesus, todos os aparelhos eletrônicos que eles estão usando, Senhor, para acessar essa live. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor tome agora nas Tuas mãos o domínio, o governo, Pai, e a autoridade, Senhor, sobre a minha vida, Pai. Usa-me, Senhor, capacita-me, Pai, que eu seja um instrumento, Senhor, apenas nas Tuas mãos. Revela, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, Pai. Traz entendimento. Eu declaro que as mentes são tocadas agora. Eu declaro, Pai, que eles vão ter um entendimento aberto. Que se abra, Senhor, em nome de Jesus, o entendimento dos Teus filhos e das Tuas filhas. Que repouse sobre nós, em nome de Jesus, o espírito da sabedoria e o espírito da revelação, o espírito do conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, que nós estejamos perceptíveis, Adonai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para nos revelar. Selamos nas regiões celestiais, agora, os umbrais dessa live com o sangue do Cordeiro, declarando, Senhor, que está sendo amarrado agora pelos Teus anjos escudeiros, em nome de Jesus, todo principado e potestade das trevas, em nome de Jesus, amarrados e amordaçados, todas as hostes demoníacas, todos os governos maléficos, em nome de Jesus, com cordas de fogo. É o que eu oro, Pai, e declaro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite aqui, para quem eu não falei, boa noite, amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez no dia, oh glória, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, gente, sem mais delongas, porque o assunto ele é bem extenso, tá? E eu vou falar agora o básico, tá bom? Vamos começar com o básico mesmo, com os pilares, tá? Da intercessão. Que eu acredito que tem muita gente que não sabe nem o que é intercessão. Então vamos lá. Boa noite, Ludmila. A paz do nosso Senhor Jesus. Deixa eu só travar aqui. Pronto, aqui, peraí. Então vamos lá. A gente vai falar sobre intercessão, tá? Então, existe uma diferença entre intercessão e oração. Amém? Para quem está aqui acompanhando há mais tempo, vocês já ouviram falar alguma coisa, né? Para quem está aqui há mais tempo, já ouviu alguma coisinha falado sobre intercessão. Então, não é muito assim, não é um assunto tão novo. Mas para quem está começou agora, né, a seguir, então pode ser que você ainda não conheça um pouco sobre esse assunto. Então, vamos lá. A gente precisa saber
que a oração, amém, é importante, e a intercessão também, e elas são de formas distintas, tá? O que é a oração? A oração é a gente falar com Deus, amém? Então é aquilo que a gente vem falando constantemente nas lives. A oração nada mais é do que você ter o seu momento de conversar com o Senhor, conversar com Deus, conversar com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Então é uma forma de você se relacionar. Não existe outra forma de ter relacionamento com o Senhor a não ser através da oração. Amém? Ai, mas e a adoração? A adoração é uma coisa, a oração é outra. A oração a gente fala e Deus responde. Na adoração nós chamamos a presença de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então vamos lá. O que a gente faz na oração? Na oração a gente coloca os nossos pedidos diante de Deus. Na grande maioria das vezes é isso, né? Então a gente vai lá, a gente agradece a Deus, fala para Ele, né? Agradece pelo dia, e aí a gente começa a colocar as nossas petições diante do Senhor, apresentar ao Senhor as nossas necessidades, as nossas aflições, aquilo que aconteceu no dia a dia, pedir para o Senhor abençoar a nossa vida, para guardar os nossos filhos, clamar por uma causa impossível. Isso tudo é oração, é um momento de relacionamento com Deus, amém? Então a oração é um momento em que nós nos relacionamos com o Senhor de uma forma profunda, amém? Desse momento de oração, nasce o quê? Aí nasce o desejo da adoração. Então, na grande maioria das vezes, a pessoa vai começar a adorar depois de orar. Porque a oração é o que nos conecta com Deus. Então a gente ora, o Espírito Santo de Deus está ao nosso redor, está conosco, está ouvindo as nossas orações, os anjos do Senhor descem do céu, captam aquilo que a gente fala, levam para o Senhor, daqui a pouco eu vou falar de uma forma mais profunda sobre isso, leva para o Senhor e o Espírito Santo de Deus começa a se movimentar no ambiente. Vai chegar um momento da oração em que a gente vai começar a adorar. Então, vai despertar um desejo, porque você sentiu a presença de Deus de uma forma palpável. Só que isso gera o quê? Tempo. A oração, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela não dura mais do que 15 a 20 minutos. É diferente da intercessão. Então, tem um ponto diferente, tá? Então, a oração, geralmente, ela leva em torno do quê? De 5, 10, 15, 20 minutos no máximo, dependendo do que você está pedindo, dependendo de qual é a causa, dependendo do que você está falando com o Senhor. Vai depender muito da situação e esse período vai se prolongar, amém? Conforme você for passando o tempo com o Senhor. Então, quanto mais tempo você orar, mais tempo você passa na presença de Deus e mais você atrai a presença do Senhor através do Espírito Santo de Deus, e aí você entra no nível de adoração. Lá em Salmos, quem quiser ir anotando, porque vai demorar um pouquinho para me liberar esse PDF para vocês, tá? Lá em Salmos, capítulo 25, Salmos 25, 4, diz assim, ó. Fazei-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos e ensina-me a trilhar tua vereda. Então, para que serve a oração? A oração serve para que a gente venha conhecer a Deus. Não existe outra forma da gente conhecer o Senhor a não ser através da oração. Então, a base da intercessão é a oração. A base da minha vida e da tua vida, do nosso relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, Deus e Espírito Santo, é a oração. E outra coisa, quando a gente ora, shalom, minha irmã, shalom, povo de Deus, para vocês que estão entrando, amém? Quando nós oramos, estamos conversando com o Senhor nos revela o quê? Os caminhos dele. Então, o Senhor vai revelar o desejo do coração dele para nós. Então, aqui já vai quebrar aquela coisa de que nós vamos ficar constantemente orando pelos nossos pedidos. Porque os Salmos diz o quê? Fazei-me conhecer o Senhor, os teus caminhos, e ensina-me a trilhar a tua vereda.
Então, é somente através da oração que a gente vai conhecer o Senhor, que Ele vai nos ensinar a trilhar os caminhos que Ele tem para mim e para você. É através da oração, amém? Aí agora vem uma diferença entre oração e a intercessão. Então vamos lá, esse é o fundamento, a oração. E o que é intercessão? A intercessão é outro nível de oração. É o quê? Toda intercessão, ela tem que passar pela oração. Não tem como você interceder, amém, sem você passar pelo momento da oração, porque você constrói um caminho. Tem gente que começa orando 2 minutos, depois passa para 5, depois ela vai passar para 8 minutos, depois vai passar para 10, depois vai passar para 15, dos 15 ela vai de repente entrar nos 25. Quando vê, a pessoa já está orando meia hora, 40 minutos e passou assim, ó. Quando você entra nesse nível de oração, quando você percebe, você já está intercedendo. Por quê? Porque você já está fazendo o quê? Orando por outras pessoas. Então, o que é a intercessão? A intercessão é você se colocar no lugar de alguém ou de alguma causa diante de Deus. Então, quando a gente eu costumo dizer que assim, quando você começa a passar dos 30 minutos de oração, você já vê ali que você já está entrando num período de você se tornar um intercessor, porque todos nós somos intercessores. A palavra fala que todos nós temos que orar um pelos outros. Tem gente que tem um chamado de intercessão, amém? Que é intercessor mesmo. Deus chamou você como intercessor. Mas todos nós somos intercessores, todos nós somos profetas, amém? Então, a intercessão, o intercessor, aquele que tem chamado, então agora você vai começar a identificar se você tem esse chamado sobre a sua vida ou não, amém? Michele, como eu sei que eu tenho um chamado para ser intercessor, intercessora de Deus? Você, sempre que você vai orar, você não consegue orar somente pelas suas causas. Você está sempre orando por a causa de alguém, por uma cidade, por uma nação, por uma pessoa, pela igreja. Você sempre está se colocando na brecha em oração por alguém. Você é um intercessor. Então você está sempre colocando alguma causa que não é tua na presença de Deus. Você está se colocando na brecha pela vida de outra pessoa. Então você deixa de fazer os teus pedidos muitas vezes e coloca a vida do outro como o quê? Como prioridade. Então você pega o problema do outro, você pega a dor do outro e você sente compaixão e você vai e apresenta isso diante do Senhor. Então se você sente isso, amém? Você tem um chamado para intercessão. Você ali corre nas suas veias um chamado que o Senhor colocou para você, uma capacidade diferente para você orar por outras pessoas. Porque entenda, não é todo mundo que tem isso. Não é todo mundo que carrega isso. E existem níveis diferentes de intercessão. Existem aqueles que são intercessores, mas intercessor de guerra. Eu sou intercessora de guerra. Vocês podem ver, eu faço oração calminha, conversando com o Espírito Santo de Deus, oração profética, intercessão profética, faço. Mas o meu negócio é entrar lá na boca mesmo do inferno e resgatar as almas. Meu negócio é estar na linha de frente. Eu sempre fui assim. Meu negócio é dar de dedo na cara do capeta. Então, o meu chamado, ele é um chamado de intercessão de guerra. É de ambiente, é de território, é de tomada de território, é para libertar pessoas, é para curar ferida, é para resgatar as pessoas das mãos de Satanás. Então, existe essas diferenças. Tem pessoas que não têm isso. Tem pessoas que elas intercedem e elas movem o céu, mas elas não são intercessoras de o quê? De ataque, que a gente costuma dizer. Elas são intercessoras de defesa. São pessoas que são intercessoras que intercedem para guardar a vida do outro, para liberar a presença, e tem aquelas que são da linha de frente, que está no ambiente da guerra, que está ali, que não adianta. É o chamado. Eu já percebi, Deus já falou, você foi ungido, e quando eu fui ungida intercessora, o Senhor falou, você é de guerra.
Não, e não adianta eu fugir, não tem para onde eu fugir. Comigo o negócio é mais estreito. Então, amém? Tem essa diferença. Então, vamos lá. Então, interceder é se colocar no lugar do outro, amém? Alguma causa. A intercessão, quando você flui na intercessão, você começa a fluir em águas profundas. Você não se contenta mais com o raso. Quando você é intercessor, que você corre isso, esse desejo, essa chama na sua mente, na sua alma, você não se conforma mais com o raso. E isso daqui é para quem também tem o quê? Uma vida de oração muito profunda com o Senhor. O raso não te sustenta mais. Você quer estar sempre indo além. Senhor, me revela o que o Senhor tem. Senhor, me fala o que o Senhor tem. Me fala, me revela, me leva a níveis profundos. Eu preciso de águas profundas. Por quê? Conforme você vai orando, conforme você vai intercedendo, o teu espírito vai crescendo. E quanto mais o espírito cresce, automaticamente a sua fome espiritual também. Então é como se você tivesse ali se debatendo naquela aguinha rasa, sabe? Você está querendo nadar e você está ali aonde a onda quebra, na praia, e você querendo ir para o mais profundo, para dar braçada, para poder ver o que tem adiante. Por quê? O intercessor, ele começa a ver adiante. Ele começa a ter uma visão ampliada das coisas. Então, é por isso que tudo começa na oração. Então, o intercessor, ele começa a ter uma visão ampliada da situação. Ele começa a ver com outros olhos, ele começa a ver além. Então, aquilo que quando você está no raso, parece que você não tem visão do que está, para você não dá mais. Então, você começa a ir a níveis profundos, pedindo para o Senhor, Senhor, eu quero mais. E o Senhor, conforme vai aumentando a sua sede, ele vai te levando a níveis profundos. Amém? Então, vamos lá. Outro ponto, foi o que eu disse aqui. Quando nós nos colocamos em intercessão pela vida das pessoas, ou por uma cidade, ou por uma igreja, ou por uma causa, você está começando a bater o quê? Se colidindo de frente com o inferno. Como que funciona o pessoal da intercessão? Quem está na intercessão, imagina ali uma tropa, tá? Um exército. Não tem o pelotão de frente? O intercessor é esse que está na frente. Jesus é o general que está comandando a tropa e os intercessores da noiva, os intercessores da igreja, aquele que tem um chamado de intercessão, aquele que sente a dor do outro, está ali, bem na linha de frente, guardando todos os outros, guardando toda a tropa. Então, tudo que vir de bucha, de seta, de dardo, de ataque e contra-ataque, vai bater primeiro aonde? Vai bater primeiro naqueles que estão na linha de frente. Então, é por isso que o intercessor tem que ter uma vida diferente das demais pessoas. E muitas pessoas não entendem isso. Tem muito intercessor que acha que só porque é intercessor não tem que se cuidar espiritualmente. E isso é um grande problema. Porque as pessoas acabam se ferindo, as pessoas, a gente vai falar mais para frente, mas eu já estou falando aqui. As pessoas acabam se magoando, as pessoas acabam pegando asco de Deus. Por quê? Porque não entende que a vida de um intercessor é totalmente diferente da vida de qualquer outro cristão. Porque entenda, o intercessor é aquele que guarda a vida da igreja. Por quê? É ele que é canal de Deus para guardar, para blindar o pastor, o apóstolo, o bispo, o presbitério. O pastor pode orar, a pastora pode orar, o presbitério pode orar, os diáconos podem orar. Mas ali a bucha toda vai vir sobre quem? Quem está na intercessão. Então, quem é intercessor e quem está orando mas eu não tenho igreja, eu intercedo por pessoas, mas eu não intercedo dentro da igreja, independente, querido. Se você está orando por alguém, se você está se dispondo de um coração servo e humilde em orar e está na brecha por outra pessoa, você tem que ter uma vida totalmente diferente das demais.
é uma vida separada. E tem gente que está orando por outros, tem gente que está se movendo em intercessão e está sendo arrebentado porque não sabe. Amém? Então vamos lá. Outro ponto. Isso aqui é muito legal. Ser intercessor tem as coisas, né, ruim? Tem. A gente é levado de paulada? É. A gente sente primeiro os ataques? Sente. Mas tem algo que muita gente não tem. O intercessor, ele consegue, amém, trazer as promessas de Deus para a terra. Por quê? O intercessor é aquele que tem acesso com os ouvidos espirituais à voz de Deus. O intercessor escuta aquilo que se passa, aquilo que Deus fala. Ele sente a dor do Espírito Santo de Deus. O Senhor compartilha os segredos dele com quem intercede. Então, tudo que é promessa no mundo espiritual, Deus muitas vezes vai liberar através do intercessor. Por quê? Porque o intercessor faz o quê? Passa tempo com Deus. Então, quando você passa tempo com Deus, você acessa as regiões celestiais, você acessa aquilo que está em oculto, aquilo que o Senhor escondeu para dar só para aquele que tem o quê? Intimidade. Porque está cheio de gente querendo acessar as promessas, está cheio de gente querendo saber isso. Ai, Senhor, libera isso, libera aquilo que está retido, mas passa 5 minutos na presença de Deus. Tem uma vida de oba-oba. Deus não compartilha os seus segredos com todo mundo. Deus compartilha os seus segredos, Deus compartilha aquilo que se passa no seu coração, Deus compartilha aquilo que se passa na mente dele com aqueles que têm relacionamento com ele. E muita gente não entende. E aí entra onde? Aí agora nós vamos entrar em outro nível da intercessão, que é o quê? A intercessão profética. Amém? Então vamos lá. A intercessão profética. Nós estamos dentro ali do jejum de ativação profética e alinhamento profético. E o que é a intercessão profética? A intercessão profética é interceder por aquilo que está no coração do Pai. Você não ora mais as suas vontades. Lembra a oração lá que você fazia das suas causas, das suas petições, daquilo que você julga, que você acha, que você quer. Ai, você ora ali pela vontade. Ai, um exemplo. Às vezes você é intercessor e alguém pede para você orar. Isso acontece muito comigo. Já agora deu uma diminuída, mas acontecia muito. Ai, irmã, ora pelo meu marido, ora para ele voltar, ora para o meu casamento ser restituído. Querido, eu vou orar para que se cumpra a vontade de Deus. Primeiro, porque eu não sei porque o seu relacionamento terminou. Segundo, eu não sei qual é a vontade de Deus. Então, o intercessor profético, ele sempre vai orar a vontade de Deus e não a vontade do outro. Porque, às vezes, a vontade do outro não é a vontade de Deus. Então, quando a gente se move no profético, a gente acessa o coração de Deus e ele começa a fazer um download da vida da pessoa. E ele começa a mostrar o porquê. E aí ele fala, ora ou não ora. Também tem isso. Tem lutas que a pessoa vai ter que passar ali. Você vai interceder para quê? Senhor, capacita, forja, deixa forte, que ela receba as armas necessárias, que ele receba as armas necessárias, que o Senhor dê instrução, que o Senhor faça conforme a tua vontade. Mas a intercessão profética é interceder por aquilo que está no coração do Pai. E muita gente não entende a intercessão profética, principalmente dentro das igrejas. Por quê? A intercessão profética vai bater de frente com a vontade do homem. E na grande maioria das vezes, a vontade do Pai não é a vontade que agrada o teu pastor. Não é a vontade que vai agradar aquela pessoa que você está intercedendo. E aí você precisa ter o quê? Muita maturidade e sabedoria para
persistir e continuar no teu chamado. Por quê? Porque isso faz com que pessoas se afastem de você. E isso daqui é muito triste. Porque tem pessoas que não entendem que o intercessor profético, ele vai orar a vontade de Deus e não a vontade do homem. E aí as pessoas começam a virar as costas. Aí as pessoas começam a fazer diz que me disse. E é muito mimimi. E tem pessoas que não estão curadas na alma, que levam isso para dentro do seu coração, para dentro da sua alma, e acabam matando um chamado que Deus deu. Por quê? Porque a pessoa não passou por uma cura. A pessoa ainda não entendeu que não é sobre ela. Que o que está atuando ali não é homem. Mas é o quê? Espíritos demoníacos. Que quer justamente calar o quê? A voz profética que você tem. Porque a gente precisa entender, todos nós somos profetas. Existem uns que são profetas de ofício, mas todos nós carregamos o espírito da profecia, que é Cristo. Então, todos nós somos o quê? Podemos nos tornar o quê? Intercessores proféticos. Porque é isso que Deus quer, que todos orem à vontade do Pai. Não dá mais para a gente ficar fazendo guerra e oração somente pelas nossas próprias vontades. E a gente precisa entender o quê? A vontade do Pai, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, por que não orar pela vontade do Pai e somente pela minha vontade? Deus quer mudar isso, gente. Deus quer que todos orem à vontade dele. É o que está aqui em Salmos 25, capítulo 4, versículo 4. Faze-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos e ensina-me a trilhar a tua vereda. A gente tem que parar um pouco de ficar pedindo, amém? Até mesmo os intercessores. Eu já ouvi intercessor dizendo assim: eu faço qualquer coisa, eu oro por qualquer coisa, mas eu não abstenho de orar por aquilo que é a visão do meu pastor. Peraí. Tem alguma coisa errada. E se a visão do teu pastor está corrompida? E se a visão do seu pastor está fora daquilo que é projeto de Deus para ele? Você vai deixar de orar a vontade de Deus para orar a vontade do pastor e contaminar toda a congregação? Não faz sentido. Tem um espírito de engano. Tem um espírito de manipulação. Tem um espírito de puxa-saquismo. Tem um espírito, tem uma influência de Jezabel aí. Então a gente precisa estar alerta. Amém? É óbvio que nós vamos nos colocar na brecha para orar pela vida do pastor, pela vida do missionário, pela vida do meu marido, seja de quem for que você está intercedendo aí. Só que em primeiro lugar, é aquilo que está na vontade do Pai. É trazer a verdade do Pai sobre aquela cidade, sobre aquela comunidade, sobre aquela vida, sobre aquela casa. Isso não pode ser negligenciado. Amém? Vamos lá. Na intercessão profética, nós intercedemos por aquilo que o Senhor nos revela. Amém? E aí a gente busca a real vontade de Deus sobre aquilo que estamos intercedendo. Então é aquilo que eu estava falando. Você vai entrar no período ali de oração e eu vou apresentar aqui, que nem apareceu o nome da Isabel aqui, tá? Como exemplo. Eu vou orar pela vida da Isabel. E o Senhor começa a me revelar o que está acontecendo sobre a vida da Isabel. Só que a Isabel pediu para mim orar pela vida sentimental dela. Só que Deus começou a me revelar outra coisa. Até chegar na vida sentimental. Porque a vida sentimental dela começou a dar... Está repreendido, amém? É só um exemplo. A vida sentimental dela começou a dar BO, vamos dizer assim, em uma outra área. Então eu vou orar por aquela área, a vontade de Deus, ver aquilo que o Pai me revela, aquilo que o Pai me revela, se Ele me permitir, eu passo para ela, e aí então sim nós vamos começar a orar pela vida sentimental. Por quê? Porque a gente precisa fazer as coisas com ordem e decência. O Senhor começa a revelar as causas. O intercessor profético, ele traz ordem no lugar. Ele coloca o que está fora de ordem no lugar. Ele começa a trazer governo.
Então, quando nós nos movemos de forma profética, quando nós estamos orando por alguém, a gente precisa ter esse discernimento e a audição espiritual muito bem aguçada para ouvir o que o Senhor vai nos revelar e entender qual é a vontade dele. Porque às vezes ela está falando assim, ora pela minha vida sentimental porque eu quero que o meu marido volte para casa. Tá. Mas você já perguntou se é a vontade de Deus? Um exemplo. Porque às vezes esse negócio começou errado. Às vezes isso daí não era de Deus. Foi uma vontade permissiva e não uma vontade absoluta. Então a gente precisa ter discernimento. Porque às vezes o Senhor vai te usar para trazer clareza também para a vida da pessoa. Amém? Vai ficar gravado sim, irmã. Vamos lá. Outro ponto. O intercessor profético também, ele vai trazer uma conexão do Pai com a humanidade. Então ele vai começar a revelar. Amém? Deus começa a revelar a vontade dele e nós começamos a manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Então a gente entra num período de oração, a gente entra num período de intercessão e ali o Senhor começa a revelar aquilo que ele tem para aquele grupo, aquilo que ele tem para aquela igreja, para aquela casa, para aquela vida e para aquela família. Então a gente começa, quando oramos de forma profética e a vontade de Deus, aí nós começamos a manifestar o reino dos céus sobre a face da terra. Mas, da mesma forma que nós liberamos as bênçãos, Deus também usa a gente para trazer o quê? O ajuste. Então, o intercessor profético, ele vai tanto trazer as bênçãos do Senhor, como também trazer a correção. E aí você não pode ter medo de falar. Porque tá cheio de gente que só quer ser intercessor profético para ficar só falando de bênção. E tem medo de falar a palavra de correção. Eu quero falar que Deus vai cobrar. Porque se você tem acesso, eu falo que nós, quem se move na intercessão é queridinho de Deus, né? A gente já tem o privilégio de ouvir o Senhor de uma forma diferente. A gente já tem o privilégio, vamos dizer assim, do Senhor ter a graça e a misericórdia, porque é pela graça e a misericórdia do Senhor de falar conosco. E por que a gente não faz as coisas do jeito que Ele quer? Porque aí o que acontece? Tem pessoas que gostam de ser vistos como os intercessores bonzinhos. Ah, só fala coisa de bênção. Só traz palavra de bênção. Tá, mas e o conserto? Porque Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E ele é justiça. Ele vai liberar as bênçãos, mas ele também vai trazer o conserto. Amém? Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, Catita. Que o Senhor continue falando contigo. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. O intercessor, isso aqui também é importante, tá? O intercessor, o Senhor sempre vai nos antecipar o ataque do inimigo. Então ele sempre vai te revelar que vai ter um ataque antes. Ele vai te falar, ele vai te revelar como o inimigo quer atacar. Ele vai revelar a forma que ele vai atacar, quando que ele vai atacar. Por quê? Para que a gente venha fazer o quê? Estar preparado. Então, na intercessão profética, a gente consegue ver o que o inimigo quer fazer. O intercessor profético, ele começa a ter visão de águia. Ele vê adiante. Amém? Ele vê com os olhos de águia. Então, povo de Deus, se movam em nome de Jesus pelo espírito da profecia que é Cristo. Para que vocês consigam, amém, acessar essa dimensão espiritual e pedir, e o Senhor te revelar, amém, aquilo que o inimigo está querendo fazer sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a vida do fulano, sobre a vida do ciclano, sobre a sua igreja. Deus revela, povo de Deus, Deus fala.
Você pode ter certeza que Deus fala. Seja bem-vinda, minha irmã. Glória a Deus, da África. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Que a palavra do Senhor ecoe por todas as nações, em nome de Jesus. Então busque, querido. Busque essa intimidade ao ponto, amém? De você ouvir Deus te revelar como que o inimigo vai querer atacar, a forma como ele vai fazer. Porque quando ele atacar, você já vai saber. Esses tempos atrás, acho que faz umas 3 semanas, né, amor? O Senhor me disse que eu iria ser perseguida e que o nível de ataque espiritual, que hostes demoníacas malignas de alta patente estavam se levantando contra a minha vida. Então Deus me avisou, olha, você está incomodando o inferno. E demônios de alta patente, espíritos malignos, forças demoníacas, o Senhor falou assim, forças demoníacas de alto nível vão começar a se levantar contra a sua vida. Então o Senhor me avisou. Por que ele me avisou? Para que quando começasse a acontecer o que está acontecendo, o Senhor eu lembrar, Deus avisou. Deus avisou que eu ia ser perseguida, Deus avisou que as pessoas iriam fazer isso, Deus avisou aquilo, então eu sei como me comportar. Então eu sei como contra-atacar. E isso tudo por quê? Porque também nós precisamos estar centrados, corpo, alma e espírito, tratados emocionalmente. Porque senão, o que acontece? Deus avisa, fala que vai ter perseguição, só que você está com a sua alma totalmente agitada e descompensada. Você esqueceu que Deus avisou. Aí você vai e você entra de embate. Você esquece que Deus te avisou que aquilo iria acontecer. Aí você vai e tira o negócio, fica pior do que está. Então, por isso que nós, intercessores, que você, homem de Deus, mulher de Deus, precisa ter as suas emoções governadas pelo Espírito. Amém? Centrados na palavra. Ter uma vida de devocional, de busca, de entrega, de renúncia e de adoração. Amém? Os intercessores, amém? Nós, como dito, nós nos colocamos ali na brecha entre a escuridão e a luz. Então, o que vai acontecer? Por você carregar a luz de Cristo, aquele que está nas trevas vai se levantar contra a sua vida. Você vai ser perseguido de graça, sem você fazer nada. Simplesmente porque você vive. Simplesmente porque você está no ambiente. As pessoas vão começar a te olhar de uma forma diferente. As pessoas vão começar a falar que você é metido. Porque geralmente diz isso. O pessoal da intercessão, porque todas as igrejas que eu fui, as pessoas sempre falavam, mas o pessoal da intercessão é metido. Mas o pessoal da intercessão não gosta de se misturar. Gente, não é isso. O pessoal não entende que quem está dentro da intercessão, parece que realmente a gente vive num mundo paralelo. Eu sei porque eu sou assim, mas não é por maldade. É porque tudo na gente é mais aguçado. A nossa audição é aguçada. Os nossos olhos veem de uma forma diferente. Os nossos sentidos espirituais são ativados diferente. Então, Deus, a gente tá como se fosse uma antena parabólica, assim, sabe aqueles radar? A sua cabeça, ela fica assim, ó, em todo o ambiente. E não é por maldade, mas é porque o seu espírito está constantemente em alerta. Então, às vezes, as pessoas acham que o intercessor ele é metido, mas não é, é porque ele está sempre vigilante. É porque ele carrega um senso de vigilância e de ficar, sabe, analisando todas as coisas, porque é o Espírito Santo de Deus que coloca isso sobre a vida da pessoa. Então, quero dizer, se você está aqui e você não é intercessor, não acuse o seu irmão intercessor, porque ele não fala com você. Não acuse porque, não, é porque é diferente. Não é porque ele é a quarta pessoa da Trindade, não é isso. É porque ele está totalmente, o tempo todo, em alerta, em vigilância, justamente para guardar a tua vida, querido, durante o culto. Porque é isso que o intercessor faz.
O intercessor, enquanto você está sentado na tua cadeira, recebendo a palavra, o intercessor está dando murro, tiro, porrada e bomba na cara do capeta, para que o pregador continue ministrando. Então, às vezes, não é que a pessoa é metida, não é que a pessoa não fala, não é que só porque está intercessão, não é. É porque a gente tem um senso, uma percepção espiritual diferente. Então, não vai ser qualquer coisinha que vai tirar o nosso foco. Amém? Outro ponto. O intercessor, ele tem o quê? Armas espirituais. Vamos lá, eu vou explicar isso aqui. E eu já quebro agora. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo, amém? Eu já quebro agora todo espírito de religiosidade e de incredulidade sobre aquilo que eu vou dizer. Por quê? O intercessor profético, ele recebe armas espirituais diferenciadas. O que isso representa? Vamos lá. Que o Deus de Israel nos guarde com o que eu vou dizer aqui. Amém? No mundo espiritual, existem diversas salas, tá? Da mesma forma que é na terra, é lá no céu. Então, existem lugares espirituais que tem a biblioteca do Senhor, que tem sala de armamento, tem o jardim de Jesus, onde nós podemos passear com ele. Tudo isso, amém, quando nós passamos ali, passamos o segundo céu e a gente começa a entrar nas dimensões do Espírito, que aí é outra aula que não vai dar para me explicar. Mas voltando aqui. Quando você é um intercessor profético, Deus libera armas espirituais diferentes para os demais do que para os demais. Por quê? Porque o nível de batalha é diferente. Quanto maior a sua profundidade com o Senhor, quanto maior o nível que o Senhor vai te usar, mais armas ele vai disponibilizar. Eu sei que isso daqui parece loucura para quem não acredita, mas é real. Uma forma, vamos lá, Efésios 6, capítulo 11, para a gente ir para a Bíblia, né? Então vamos lá. Aonde que fala de arma? Meu Deus, essa menina tá maluca. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Olha o que a palavra do Senhor nos diz através do nosso querido apóstolo Paulo. Diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha o que está dizendo aqui. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então tá. Todo ser humano, a partir do momento em que entrega a vida para Jesus, ela recebe uma armadura espiritual que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem direito. E tem também intercessor, que eu conheço, que eu já vi, que nem usa armadura. Simplesmente a pessoa sai para a guerra e vamos lá. Vamos para a guerra. E nem se reveste. Se esquecendo que o quê? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores do mal. Então, continuando. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades e contra os dominadores desse sistema mundial de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, isso aqui mostra para mim o quê? E para você, que existe um mundo espiritual e que as forças, a batalha que eu traço, a batalha que você traça, não é aqui na terra, mas é o teu espírito na dimensão espiritual. Logo, então, nós precisamos, amém, nos revestir para estar de acordo com essa batalha. Vamos continuar aqui. O que Paulo diz? Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo trabalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Por que muito intercessor desiste
no meio da batalha? Por que muito intercessor desiste e entrega o seu chamado? Porque não vive esse versículo 3 aqui. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Porque vai ter dias que a batalha vai ser punk e a pessoa não resiste. Se a pessoa não tiver revestida, se a pessoa não tiver uma vida de santidade, se a pessoa não tiver uma comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, a pessoa não aguenta o embate. Porque o nível de guerra, o nosso corpo não aguenta. O espírito se abate. Então nós precisamos nos revestir. Não é para ser uma coisa metódica de religiosidade. Não é isso, mas nós precisamos usar as armas que o Senhor nos dá. Amém? Então vamos lá. Quando nós nos revestimos, quando haver batalhado até o final, nós vamos permanecer inabaláveis sem retroceder. Versículo 14. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então vamos lá. É normal, eu já falo, tá, irmã? Então, para quem não entende, as partes da armadura eu vou falar agora, tá? Trazendo em volta da cintura a verdade. O que significa? Isso daqui é independente, tá? Se é intercessor ou não. É para quem é filho de Deus e entregou a vida para o Senhor. Um cristão, um filho de Deus, não tem sim ou não. Amém? É simplesmente sim. Você não pode ter duas palavras. É sim ou não, não. É cinturão da verdade. Ai, mas a verdade vai doer o outro. A verdade dói, mas cura e liberta. Então, um cristão, ele não fica andando no caminho da mentira. E piorou para quem está na intercessão. É sim e não, não. Doa a quem doer. Amém? A couraça da justiça. O que é a couraça? Então, o cinturão, quando a gente ajusta o cinturão, a gente pede, Senhor, em nome de Jesus, que eu venha andar sempre pelo caminho da verdade. Que o Senhor coloque a couraça da justiça. Por quê? Porque nós devemos andar pela justiça de Deus. E a couraça protege o nosso coração. A parte das nossas emoções. Então, ele guarda e blinda o nosso coração, porque enganoso é o coração do homem. Versículo 15. Calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Então, nós vamos estar ali em todo o tempo preparados para ir e pregar o evangelho, para falar da palavra do Senhor por onde a gente for. Outro ponto, 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Sem fé, não tem como agradar a Deus. Então, o que te blinda? O teu escudo. E qual é o teu escudo? A sua fé. Se você deixar de ter fé, você abaixou o escudo. Abaixou o escudo, os dardos começam a ser atingidos. Começa a ser liberado e você começa a ser atingido. Então, você está querendo dizer que quando eu começo a ser atingido e tocado por Satanás, é porque eu perdi a fé? Sim. É porque a sua fé está abalada. Você não está confiando da forma como deveria no Senhor. Porque o escudo é a fé. É a fé que te blinda. É a fé que te guarda. É a fé no Deus vivo de Israel que amanhã vai ser um dia melhor. É a fé que Deus vai cuidar da tua casa, que Deus vai trazer a provisão. É a fé que está ali guardando e protegendo, dizendo que aquela situação naquela igreja vai mudar. É pela fé. Nós nos movemos pela fé. Amém? Do qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno, que foi o que eu acabei de dizer. Usai igualmente o capacete da salvação. O que o capacete da salvação faz? Protege a nossa mente. Contra todo tipo de seta, contra todo tipo de ataque, contra-ataque, dardo inflamado, pensamentos demoníacos, vozes que ficam falando. Quando você perceber que a sua cabeça está muito atribulada, está com muitos pensamentos, está com muitas vozes ecoando de você, dentro da sua cabeça, o que você vai fazer, Senhor?
Você para um pouquinho e peça, Pai, em nome de Jesus, limpa a minha mente. Limpa de todo o veneno que Satanás tem colocado. Eu arranco todos os dardos e todas as setas que estavam com venenos, que estão trazendo esses pensamentos sobre a minha vida. E eu me revisto agora do capacete da salvação para que o Senhor proteja a minha mente, o meu subconsciente, o consciente, o intelecto. E eu declaro que os meus ouvidos são tampados, os meus olhos são fechados e abertos apenas para ouvir a tua voz e ver a tua face. Porque o capacete, ele é aquele capacete de guerra que ele é fechado e você só tem os olhos. Porque blinda tudo. Amém? E a espada? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a principal espada é a palavra. É por isso que eu não canso de falar para vocês. Leiam a palavra, comam a palavra todos os dias. Passe tempo na presença de Deus lendo a palavra. Porque quanto mais você lê a palavra, mais a sua espada vai estar afiada. Mais você vai conseguir destronar as astutas armadilhas de Satanás com a palavra. Porque lembra, Jesus foi tentado no deserto com o quê? Com a palavra. Satanás conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ele foi lá tentar Jesus usando a palavra. E Jesus fez o quê? Rebateu com a palavra. Então a gente precisa saber manusear a principal arma, antes de eu falar das outras, que é a palavra de Deus. Porque tudo está aqui. Todas as mentiras das trevas você destrói como? Liberando a palavra. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Versículo 18. E aí a gente volta aqui. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Um ponto primordial antes de eu voltar a falar aqui das armas. Se tem uma coisa que o intercessor é perseverante. Ele não para de clamar até que Deus pare, que Deus fale pare, ou até que ele veja Deus agir. Isso é um ponto do intercessor. Ele vai continuar clamando até ver a voz do Senhor. Uma passagem que Deus mandou parar de clamar. Jeremias. Jeremias era o intercessor ali daquele povo que, olha, não tinha outro intercessor que nem Jeremias. Só que teve uma hora que Deus falou para Jeremias, não ore mais. E aí? A gente vai ter que fazer aquilo que Deus manda. Se Deus está falando não ore mais, não ore mais. A gente vai fazer o quê? O que Cristo mandou. Pegar, bater a poeira dos pés e tchau. Até aqui o Senhor pediu para mim fazer. Não mudou, não quis, não aconteceu. Eu não posso ficar mais fazendo isso. Eu tenho que ser obediente àquilo que o meu pai me pede para fazer. Amém? Voltando às armas aqui, só para a gente fechar o texto de Efésios. As armas. As armas espirituais, elas ficam dentro de uma sala, na dimensão do espírito, que é como se fosse... eu não sei porque eu não entendo dessas coisas de exército, tá? Mas não tem umas... em filmes você vê que eles guardam os armamentos, eu não sei o nome da sala, deve ser sala de armamento, né? Então fica lá, fica o fuzil, fica as bombas, fica tudo que se usa numa guerra. Existe essa sala no mundo espiritual, para quem é o intercessor. E você tem acesso. Michele, como que eu pego? Você tem que pedir para Deus. Senhor, eu quero ter acesso. Como que eu faço? Ou o Senhor vai te levar em espírito, em arrebatamento, e ele vai entregar na tua mão, não ele, né? Um anjo, porque um anjo te escolta até lá em arrebatamento de espírito.
O anjo te escolta, te leva a essa dimensão espiritual e ele te entrega as armas, ou ele vai usar alguém que tem acesso à dimensão do espírito para pegar essas armas com os anjos e liberar sobre a vida sobre a sua vida. Eu já passei pelas duas experiências. Tanto o Senhor me levar, amém? Isso, compartimento bélico, olha, gente, tem pessoas que entendem. Então é o compartimento bélico, tá? Onde fica guardado ali as munições, né? As armas ali. Então, existe um compartimento bélico lá no mundo espiritual também. Então, a irmã testificando, ó, ele usou uma pessoa para a minha vida. Então, existem essas duas formas, tá? Então, ou Deus vai usar uma pessoa que tem acesso a essa sala, que tem acesso às dimensões, porque entenda, querido, não é todo mundo também que tem acesso às dimensões espirituais. Não é todo mundo, tá? Não é todo mundo que consegue acessar as dimensões espirituais. São pessoas que o Senhor libera lá. Eu não sei também qual é o padrão que ele tem, isso eu não vou poder te responder para quem pode acessar ou não, tá? Mas a pessoa, o Senhor vem, o Espírito Santo de Deus libera um anjo com permissão de Deus, porque é tudo por permissão do Senhor. O anjo responsável por guardar aquela sala vem, desce, arrebata a pessoa em espírito, essa pessoa sobe nessa sala e ela pega as armas que o Senhor disponibilizou para ela. Ou ela entrega para a pessoa que está ali para receber, ou o anjo entrega nas próprias mãos. Tá? E aí existem diversas. Às vezes você está orando, uma coisa que já aconteceu comigo, antes de eu acessar as salas. Uma vez eu estava orando e o Senhor, ele disse e eu tive uma visão. O Senhor me entregava uma espada, mas era uma espada, parecia que era maior do que eu. Na minha visão que eu tive, eu era muito pequena para aquela espada. E quando eu voltei assim em si, eu falei, cara, como que eu vou segurar aquela espada? Só que o nosso espírito, amém? O nosso espírito é totalmente diferente da nossa carne. A gente aqui tem um padrão de altura. No mundo espiritual é diferente. Então, o Senhor me deu uma espada, e essa espada, ela era prata, como se fosse uma espada daquelas bem antigas mesmo, sabe? E na ponta da espada, assim, para segurar, tinha um rubi gigante, mas era um rubi muito grande. E ali o Senhor falava que a cor da pedra era o que representava o chamado. E o meu chamado é libertação. Então, na minha espada, que era uma espada gigantesca, eu nunca esqueço daquela espada, porque ela era gigante, ela brilhava, ela era a prata, a coisa mais linda. E ela tinha um rubi. E eu enfiava a mão assim, e lá no mundo espiritual eu conseguia levantar. E ali o Senhor me deu. Essa foi uma das armas, amém? Essa foi uma. Mas, gente, eu já usei, eu já recebi várias. As armaduras também mudam. As armaduras também mudam. As armaduras mudam de acordo com o nível de batalha e de acordo com as patentes espirituais que você recebe. Então, quanto mais persistente você for, amém, na presença de Deus, quanto mais consistente você for na presença de Deus, quanto mais batalhas você vencer juntamente com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus e com Jesus, as suas patentes vão sendo o quê? Elevadas. E conforme, é exatamente como um exército. Amém? No exército a pessoa sai ali, né? Vai, eu não sei também, começa como cabo? Nem sei. Soldado? Nem sei. Começa do básico. E aí a pessoa vai se aprimorando, vai passando, passa os testes, que não sei o quê, até chegar o último ali, né? Que eu não vou saber falar agora de cor. Amém? Mas é a mesma coisa. Começa com soldado, depois vai cabo, depois vai isso, depois vai aquilo. É a mesma coisa. Conforme você vai passando os níveis, as suas patentes espirituais vão sendo elevadas. Conforme vai sendo elevadas, da mesma forma como muda a vestimenta de um soldado, no mundo espiritual também muda. A armadura é proporcional pelo que o teu espírito está sendo
forjado e no que ele está se tornando. Amém? Então, a sala das armas, ela é real. Então, voltando aqui para a gente fechar e continuar. Meu Deus, gente, eu falei que é muito tema, né? É muita coisa, já são 8 horas. Não cheguei nem na metade ainda. Deixa eu ver. Sangue de Jesus. Então, voltando. Então, as armas, ou você acessa, tá? Deus te dá diretamente, você possa ser, né, uma pessoa que vai nas dimensões espirituais e recebe, ou Deus vai usar alguém que é ativado nisso, amém? Nesse dom de acessar a dimensão do espírito para entregar essas armas para vocês. Na live, se eu não me engano, eu acho que o Senhor já entregou armas nas lives. Se eu não me engano, eu não lembro se foi com vocês aqui ou se foi logo no começo, mas se eu não me engano, o Senhor já entregou armas. Amém? Não de uma forma específica, mas o Senhor já entregou armas para quem estava numa live. Amém? Então é isso. E quando você recebe uma bola de fogo nas mãos? A bola de fogo nas mãos é unção. Amém? A bola de fogo geralmente representa unção. Mas existem diversos tipos de armas, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu vou falar isso aqui. Bom, eu vou falar porque às vezes você vai se tornar um ou você já é, né? Às vezes Deus te chamou para liderança. Às vezes você tem o dom ali de liderar pessoas. E o Senhor vai te colocar na liderança da intercessão. Você que está na liderança, você precisa ter uma equipe. Ixi, deixa eu só liberar aqui. Ai, Deus, peraí, deixa eu só liberar. Ai, não foi. Sangue de Jesus, peraí. Aí. Você precisa de uma equipe que você tenha o quê? Confiança. Amém? Você precisa ter uma equipe em que você confie nela para orar por você. Amém? Por quê? O líder é o que está juntamente ali, tem Jesus, aí depois tem o líder, depois tem a equipe. Então, nós precisamos, amém? Quem é líder de intercessão precisa ter uma equipe de confiança. Que você diga e pegue e faça assim: cara, eu preciso que você me cubra de oração, porque senão a pessoa não aguenta. A pessoa não aguenta. Porque tá cheio de gente, amém, que tá na intercessão, que ora por tudo, mas não ora guardando a vida do líder. Ou então monta uma equipe que não tá na mesma visão. E isso é muito sério, porque isso acaba abrindo brecha no mundo espiritual. Amém? Vamos lá. Isso aqui eu já falei. Deixa eu ver o que mais. Tá. A identidade. Deus tem falado bastante conosco sobre identidade, né? Para nós que estamos no jejum, Deus tem falado muito sobre identidade. Todo intercessor profético, ele precisa saber muito bem quem ele é em Cristo. Se a pessoa não tiver identidade formada, Jezabel vem e arrebenta. As doutrinas de Jezabel, a influência de Jezabel vem e mata o chamado profético e o chamado da intercessão. Por quê? Jezabel adora se infiltrar dentro da intercessão. Se tem um lugar que ela gosta de fazer ali morada, é dentro de uma intercessão. E se a pessoa não tiver discernimento, se a pessoa não tiver a identidade dela muito bem firmada como filho, ela vai cair. Ela vai entrar nas armadilhas de Jezabel. Isso, e Jezabel é apenas um dos espíritos. Ela vai entrar dentro das armadilhas de Jezabel. E aí o que acontece? Uma pessoa que não tem a identidade de filho muito bem firmada, o que acontece? Ela começa a parar de ouvir Deus. Jezabel consegue fazer com que a voz profética dela seja calada. Então, quando o Senhor fala que nós temos que nos apropriar da nossa identidade de filho, é em tudo, é para tudo, é para todas as situações, e principalmente sobre essa da intercessão. Amém?
Eu vou ler aqui Mateus, capítulo 6, versículo 10. Ó, Mateus 6, versículo 10, diz assim: Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então vamos lá. Quando nós temos a nossa identidade de filho, a gente faz esta oração: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque é o nosso Pai. E nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então nós vamos declarar isso. Amém? Nós vamos viver este versículo. Como? Através de um quebrantamento. Quando nós estamos quebrantados, o que significa ser quebrantado? Amém? Eu já respondo, irmã. O que significa a gente ter um comportamento de quebrantamento? É aquela pessoa que não tem mais um coração de carne, mas um coração, um coração de pedra, mas um coração de carne. Que sente a dor do outro. Que se coloca no lugar do outro. Que não carrega mais o espírito de julgamento. Que não carrega mais o espírito de apontamento. Às vezes, Deus vai começar a revelar algumas coisas e às vezes a gente acha até que a gente está julgando. Só que aí o Senhor pega e fala assim, não é julgamento, é eu que estou revelando. É o discernimento que você está tendo que está tendo alguma coisa errada. Então, às vezes, o discernimento vem como se fosse um julgamento. Mas aí existe diferença. Então, o quebrantamento é o quê? O quebrantamento é a gente ter um coração quebrantado. Um coração que não é mais de pedra. Um coração que entendeu que nós somos filhos do Deus vivo de Israel. E quando a gente tem um comportamento de quebrantamento, o que acontece? A gente colide, a gente vai de frente com as trevas. Porque Satanás não suporta um coração quebrantado. Ele quer que as pessoas continuem com um coração de pedra. E quando a gente tem um espírito de quebrantamento, quando a gente está no quebrantamento, na adoração, na presença, na rendição, porque existem momentos de guerra e de batalha espiritual que Deus vai falar simplesmente só para você adorar. E enquanto você adora, Deus vai começar a revelar estratégias de oração. É por isso que a gente não pode ficar 20 minutos do nosso dia, do nosso devocional, 30, 40, o tempo que for, só falando e não ouvindo Deus. Porque Deus, gente, a oração não é um monólogo, é um diálogo. A gente fala, Deus responde. Deus fala e nós escutamos. Aí a gente responde. Depois, o nosso espírito, quando já estiver saciado do relacionamento, aí o que vai vir? A adoração. Aí, às vezes, no momento em que você está adorando, principalmente para aqueles que já foram ativados em línguas, você começa a adorar e começa a cantar cânticos espirituais em línguas, Deus começa a fazer um download na sua cabeça de todas as estratégias que você precisa para usar naquela situação, para quebrar as muralhas que estão impedindo aquela vida de encontrar Jesus. Amém? Então vamos lá. A vida do intercessor, vou completando, tá? A vida de um intercessor, ela é uma vida de renúncia e santidade. Você tem que ter uma vida de renúncia e tem que ter uma vida de santidade. Não dá para se mover na intercessão. De segunda a sexta, você está no oba-oba, e no sábado e no domingo está lá querendo estar na linha de frente. Satanás vai vir com os 2 pés no peito e não vai ter autoridade nenhuma. Nenhuma. Entenda algo. Já foi dito isso aqui na live. Tem certos tipos de coisa, querido.
Principalmente o espírito de Jezabel, por que eu estou falando tanto do espírito de Jezabel? Porque é o que está regendo nesse mês. É o ataque junto com o Piton, é o ataque que está vindo junto com o Exu, é o ataque desse mês em específico, porque nós estamos às portas de viver o grande tribunal. Então é o ataque que está aqui. Satanás não respeita esse tipo de demônio, esse tipo de influência demoníaca, não respeita somente a autoridade, ela respeita a santidade. Existem demônios que você pode carregar o alto nível de patente espiritual, mas se você não for santo, ela vai dar risada da tua cara. É por isso que está cheio de gente que é pastor, é por isso que está cheio de gente que é líder religioso, que está sendo tragado por esse espírito demoníaco, por essa influência demoníaca de Jezabel. Porque não tem santidade. Porque na frente está tudo bem, mas no oculto está vendo filme pornográfico. Está no adultério, está na masturbação. Então, o intercessor, ele precisa ter uma vida de renúncia e santidade. Dependendo do teu nível, Deus vai começar a pedir coisas, e pedir coisas, e pedir coisas. E eu quero te falar algo, ele não obriga. Você dá se você quer. Só que uma coisa é real. Quanto mais profundo você quiser ir, mais coisas você tem que renunciar. Porque não tem como, amém? Lembra que eu falei da bagagem na live, para quem estava aqui? Não tem como você querer algo novo se a sua mochila está cheia. Você está indo fazer uma viagem. Você está indo para um lugar top, com coisas que você sempre quis ter. Só que você está indo com a sua mala cheia de coisa. Como que você vai trazer? Você só tem uma opção. Você vai ir com a sua mala vazia, com o necessário que você precisa para chegar naquele lugar. Depois você vai voltar com os presentes. Depois você vai voltar com aquilo que você quis. Então, a renúncia, tudo que a gente renuncia, Deus dá algo de volta, sabia? Tudo que eu renunciei na minha vida, Deus me liberou com unção, Deus me liberou com intimidade, tudo. Porque o Senhor se agrada. Só que quem vive ainda naquele espírito de religiosidade, ai, mas Deus não quer sacrifício. Tudo bem, querido, eu respeito a sua visão. Não estou aqui para discutir. Mas no mundo espiritual não é assim que funciona. Vamos lá. A intercessão também vai alargar a nossa visão espiritual. Amém? Boa noite, povo de Deus. Gente, deixa eu só responder aqui o que a irmã perguntou. Se todos nós somos intercessores. Sim, todos nós somos intercessores. Amém? Todos nós carregamos esse chamado de intercessão, tá? Então, vamos lá. Quanto mais nós intercedemos, quanto mais nós oramos e nós nos movemos, amém? Com a intercessão, o Senhor vai ampliando a nossa visão. Que aí entra lá quando eu falei que nós começamos a ter visão de águia, tá? E aí nós não começamos mais a ver somente as nossas causas, mas as causas de todos. Amém? E qual é o principal pilar da intercessão? É o amor. É o amor. É o principal. Sem amor não tem como. Se uma pessoa não carregar amor por vidas, se uma pessoa não carregar amor pela igreja, se uma pessoa não carregar compaixão, dificilmente ela vai exercer e ela vai conseguir ficar firme ali na intercessão. Porque você vai ver muita coisa. Além de ter a mente de filho, além de ter a mente, amém? De que você é filho, de você ter uma renovação da mente e você ter o entendimento que a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, você tem que carregar o amor. E qual que é o amor? É o amor ágape que Jesus tinha. Qual que é o amor que Jesus tinha? Que ele não largou ninguém, independente do que a pessoa fez. Só se a pessoa não quiser. Caso contrário, ele vai estar lá. Esse é o amor. Então você que carrega, quem é intercessor verdadeiro, que carrega o espírito da intercessão mesmo, do amor,
ela persiste até o último. Ela sempre está falando, não, mas será que se fizer isso? Mas será que não é aquilo? Porque ela sente compaixão. Então ela não desiste fácil, até que Deus mande. Esse é o amor. É o amor de Cristo. Porque o maior intercessor que teve foi Cristo. Ao ponto de dar a sua própria vida por amor a mim e por amor a você. Ele intercedeu. Ele intercedeu ao Pai por nós. Ele se deu naquele madeiro por nós. Então nós temos que fazer o quê? Ter a mesma visão e o mesmo amor que Cristo. Ai, mas é impossível. Eu quero te falar de testemunho de vida, não é. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muita compaixão das pessoas. Mas teve um período da minha vida que eu fiquei muito dura, muito rígida, muito casca grossa, assim, sabe? E eu pedi para o Senhor me ensinar a amar como Ele me amava, como Ele amava as pessoas. Quando eu pedi para o Senhor me ensinar a amar como Ele me amava, as coisas começou, o Senhor falou, você quer? Aí o povo começou a se levantar. E eu falava, Senhor, eu quero ter compaixão das pessoas. O Senhor é? Então eu vou te forjar. E foi necessário. Hoje eu vejo as pessoas com um olhar de compaixão. Hoje eu sinto o amor. Mas eu precisei passar na carne. Tipo, ser tratada, mas tratada. É óbvio que tem horas que você fala, cara, não é possível. Eu vou pegar esse ser humano. Jesus, pode dar uns Hadouken? Mas aí o Senhor fala, você não me pediu. Na hora o Espírito Santo vem dar uma lapada. Você não me pediu para amar as pessoas como eu amo? Aí eu tenho que pegar a minha cabeça e ficar bem quieta, falando, Senhor, me perdoa. Usa mim. Eu tô aqui. Não vou mentir, gente. Tem hora que a gente tem que... Tem hora que eu sou realista. Tem hora que eu olho a situação assim, eu falo, não é possível que o ser humano... Não é possível. Mas aí o Senhor fala, você não pediu para amar? Aí eu falo, pai, às vezes o Senhor eu acho que faz a mesma coisa, né? Dá vontade de dar umas Hadouken, mas não dá. Você não pediu para amar? Às vezes o Pedro vem, gente. Só que aí o Senhor fala, seja como João. Seja como eu fui. E aí a gente tem que ser. Amém? Vamos lá. Bom, já falei, né? Gente, eu acho que eu vou ter que encerrar e depois a gente continua, porque já são 8h24. Bom, abram aí comigo antes de eu encerrar aqui, Isaías 45, do versículo 2 e 3, tá? Isaías 45, versículos 2 e 3. Eu queria falar sobre os portais dos horários, mas tá muito tarde já, gente. Ó, Isaías 45, versículo 2 e 3. Então, a gente não consegue interceder se a gente não amar. Em Isaías 45, 2, 3 está assim. Eu mesmo irei adiante de ti e aplainarei todo lugar acidentado. Arrombarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. O que esse versículo aqui está querendo dizer? Que o Senhor vai à frente de todo intercessor. É o Senhor que vai à frente de cada um daquele que se submete à vontade dele de orar e interceder por vidas, de orar e interceder por nações, por igreja, seja pelo que for. Eu quero te dizer uma coisa. Se você está orando por uma vida que seja, você já é um intercessor. Independente de você ter cargo de intercessão dentro da tua igreja. Se você ora pelo teu pai, se você ora pelo teu filho, se você ora pelo teu marido, seja por quem for, você já é um intercessor. Então, todos nós somos intercessores. Amém? E o que o Senhor diz aqui é que Ele mesmo vai à nossa frente. E Ele aplana todo lugar acidentado. O Senhor vai preparando o lugar para você fazer a batalha. Ele vai preparando o ambiente. Ele vai preparando o território. E é Ele que arromba o quê? As portas de bronze.
e também rompe as trancas de ferro. Então, quando nós nos colocamos debaixo deste amor ágape, sendo conduzidos pelo amor de Cristo, o Senhor vai à nossa frente rompendo as trancas de ferro. E aí o que ele fala? Ele traz tesouros ocultos. Nós que oramos conseguimos acessar tesouros espirituais e riquezas escondidas. Por quê? Porque o intercessor ele passa tempo na presença de Deus. E o Senhor se agrada de quem passa tempo na presença dele. E aí ele começa a revelar tudo que está em oculto. E aí a gente começa a acessar as dimensões espirituais, as salas dos tesouros. Aquilo que está em oculto, o Senhor começa a revelar. Continuando, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Gente, é lindo demais. É lindo demais. Mesmo que você não tenha um ministério de intercessão, você orar e clamar pela vida do outro, simplesmente porque você quer que o outro tenha uma vida com Cristo, isso não tem coisa que pague. Mesmo que o outro esteja ali falando um monte de você, mesmo que o outro esteja ali falando mentira, não acreditando, não tem preço no mundo que pague. E o Senhor ainda pode trazer tesouros. Dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas. Porque tudo que a gente faz, o Senhor nos recompensa. Tudo que a gente faz, o Senhor nos recompensa. Se a gente anda em retidão, a gente recebe bênção. Se a gente anda em pecado, a gente recebe também a paga do pecado. Ele é justo. Amém? Ai, gente, deixa eu ver aqui. O que mais que eu falo? Tá, eu já falei, mas eu vou só para a gente passar, tá? Nós precisamos ter o reconhecimento e o arrependimento. Mais uma vez, vai de encontro aqui, tá? Nós precisamos nos arrepender e ter quebrantamento. E todos os dias examinar o nosso coração e a nossa vida está alinhada. Todos os dias. Todos os dias. Lembra que hoje de manhã o Senhor falou que nós temos que nos arrepender e pedir perdão pelos nossos pecados, dar nome aos pecados? É exatamente isso. Nós precisamos ter arrependimento. Isso daqui, para quem vai fazer a Masterclass de Jezabel, vai ouvir, mas eu já vou falar aqui. Uma das coisas que destrona Jezabel é o arrependimento. Ela não suporta pessoas que se arrependem do pecado. Você quer ver Jezabel se arrepender, bater em retirada? É você se arrepender e pedir perdão. Pedir perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Satanás, ela bate em retirada. Jezabel, ela bate em retirada. Ela não fica. Então, nós precisamos ter um coração arrependido e quebrantado. Amém?